E aí, pessoas, beleza com vocês? Dessa vez a gente vai falar de um filme que estreou nesse 1º de novembro na Netflix, que é o filme chamado O Rei. A Netflix já tinha soltado um trailer desse filme. Eu meio que criei uma certa expectativa porque ano passado eles lançaram um filme chamado Legítimo Rei, que tem mais ou menos essa mesma pegada. Épico, histórico, eu já tenho uma queda, então eu sou meio suspeito pra falar. E no caso aqui do O Rei, esse filme é protagonizado por uma das grandes estrelas em ascensão de Hollywood no momento, que é o Timothée Chalamet, não sei como se pronuncia o nome dele, mas vocês vão estar vendo aqui na tela. E é até engraçado essa escalação dele, porque ele é bem franzino e tem cara assim de muito novo. Então, além dele ser um excelente ator, acho que esse cast foi bem interessante para esse filme que tem também uma proposta narrativa bem clara. Então, bora falar do filme, né? Em The King, ou O Rei, a gente vai acompanhar a história do monarca inglês chamado Henrique V. E na narrativa ali dentro do filme, a gente vê um jovem rei, né, que acaba de herdar, né, seu reinado, né, a sua coroa, porque o pai dele, o Henrique IV, acabou falecendo. E com isso, então, além dos privilégios, do dinheiro e da coroa, ele vai herdar também os problemas do reinado do pai dele. E daí a história vai se desenrolando. Esse filme é bem peculiar porque assim que você já começa assistindo ele, você tem a sensação de que existe já toda uma história ocorrendo. Então, por ser também um filme baseado em fatos históricos, a nossa primeira preocupação e aí, o filme vai embasar seu contexto histórico, ele vai explicar direitinho ali o que está acontecendo entre os reinados e dentro do próprio reinado. E no caso de O Rei, não. O filme não se preocupa muito em te contextualizar ali dentro desses eventos históricos. Apesar de você sentir que tá caindo ali de paraquedas em uma história que já tá andando, o filme ele consegue equilibrar bem então em te dar informações básicas, porque o filme vai se focar, além dele mostrar obviamente alguns eventos históricos e personagens históricos, ele vai focar mais justamente em seus personagens. E aí que entramos em uma característica bem legal desse filme, porque eu vejo ele já, como é uma produção original da Netflix, eu vejo ele como uma produção pensada para se assistir na televisão. Então é um filme assim que tem uma produção excelente, mas ele é bem contido em sua maneira de contar a história. Você, claro, em alguns momentos você vai ter alguns planos bem abertos para mostrar a grandeza ali dos eventos, mas em 90% de sua história ele vai ser bem contido, porque os personagens vão ter um peso principal. E o que esses personagens, por consequências, vão estar sentindo, vão estar vivenciando ali no decorrer do filme, isso vai ser a sua bússola para acompanhar a história. Então, narrativamente, o filme consegue te dar informações básicas para pelo menos você ter noção. O rei, ele não gosta de tal pessoa, ele já tem uma rixa passada com X pessoa e ele quer fazer um reinado diferente do pai dele. E além dele ser modesto, né, focar mais nos personagens em si do que nos eventos históricos, ele vai ter também uma fotografia não tão chamativa. E isso não é muito comum, porque geralmente nesses filmes medievais, né, com esses filmes de eventos históricos, a trilha sonora desses filmes tentam evocar um sentimento de algo épico, um sentimento assim, para dar um pouco mais de glamour para esses eventos. E no caso aqui a gente vai ter uma trilha sonora mais fúnebre, uma trilha sonora assim um pouco distoante com o que a gente está vendo ali. A fotografia também é bem modesta, você vai ter em alguns momentos ali bem pontuais, assim, que você para e olha assim naquela cena, essa cena ficou bonita, dá para emoldurar. Mas de resto também ela é bem modesta, bem acinzentada. Como eu falei, todos esses pequenos elementos do filme vão trabalhar para você criar um elemento assim de um sentimento de que não é tão legal assim quanto a gente pensa. Isso vai casar muito bem com a narrativa, porque a história de O Rei, o seu core central é justamente subverter aquela clássica história arturiana, né, de que o rei é digno, né? O rei humilde, um rei verdadeiro é digno de ser rei quando ele não almeja ser rei. Então ele pega elementos dessa clássica estrutura, né? E ele vai inserindo nesses eventos históricos, nesses fatos, e vai gradativamente subvertendo ela. Então, para isso, o filme vai apostar principalmente no seu protagonista, né? O Timothy, que
por sinal, ele consegue carregar muito bem o filme, ele consegue passar a ansiedade, ele consegue passar o peso das responsabilidades e consegue passar um pouco dessa coisa arturiana, né? Como eu mencionei para vocês, né? Essa aura de humilde, essa aura de querer colocar a vida dele, do próprio rei, à frente do seu povo. Enfim, em resumo, O Rei é uma história que não te explica muito, não te embasa muito o contexto histórico que está sendo abordado ali, que está ocorrendo essa história, mas é um filme que consegue te dar pistas suficientes para você entender a motivação dos seus personagens. E a partir daí a história consegue ser bem objetiva na moral que ela quer passar. Enfim, ao meu ver, na minha experiência aqui, eu achei um filme assim bem legal, né? Não é a oitava maravilha do mundo, mas também não é ruim, é regular. E pra mim vale a pena assistir sim. Então tá na Netflix aí, no catálogo da Netflix. Tem excelentes atuações, tem uma excelente produção. Então fica de dica aí, O Rei. E é isso, pessoas. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, dá aquele joinha maroto pra me ajudar. Se você tiver gostado também do conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Só clicar aqui no botão embaixo. Clica no sininho também, porque quando sair vídeo novo, você vai receber a notificação no seu celular. Beleza? Então, até a próxima.